live da PGE Piauí, como arrebentar na segunda fase. Tem algumas coisas para dizer para vocês aqui. A primeira coisa que eu vou dizer para vocês, introdutória, e que tem relação com este primeiro slide, diz respeito à necessidade de vocês entenderem o problema na sua dimensão real, tá? Não sei se vocês já fizeram provas discursivas, mas geralmente a primeira prova discursiva de todo mundo, inclusive a minha, nós elegemos como problema algo que, na verdade, não passa de um simples medo, né? Aí fica com medo de cair, sei lá, uma ação civil originária no STF, uma super peça difícil de desenvolver a parte formal e daqui a pouco esquece de fazer o básico, tá? Então, este primeiro slide eu escrevo sobre isto, vocês vão ter no curso um PDF com um texto sobre isso, para que vocês se conectem com o problema real, tá? Que é um problema de conteúdo, tá? Prova discursiva, SEBRASP, discursiva e prática, principalmente prática. Discursiva não precisa eu dizer que é uma prova de conteúdo, porque isso é trivial, isso é banal, todo mundo sabe. Agora, uma prova prática, tá? A prova prática em si, igualmente é uma prova de conteúdo, turma. Prova de conteúdo. Caio, não preciso me preocupar com a forma? Claro que sim, mas numa medida muito pequena, tá? A forma, primeiro porque esta forma ela vai valer poucos pontos no teu espelho de correção, tá? E segundo, você consegue memorizar, quem ainda não tem a prática jurídica ainda, você consegue memorizar mais fácil e rápido os modelos, pelo menos os principais modelos, tá? O mercado aí é muito profuso nos livros de peças, modelos de peças, etc e tal. Então, é bem fácil de você pegar ali um final de semana e memorizar ali os esquemas, esqueletos das principais peças, tá? Parecer nem se fale. Parecer é o mais fácil de todos, porque, na verdade, o parecer é quase que uma dissertação estruturada em tópicos, com uma ementa em cima e com um cabeçalhozinho em cima. Não tem mistério nenhum. Então, turma, parte formal é uma preocupação que vocês têm que ter, porém é uma preocupação muito menor do que muitos de vocês pensam quando ingressam numa fase discursiva, prático-discursiva, melhor dizendo, e imaginam que o problema é, de novo, decorar meio mundo de peça, decorar todas as ações possessórias, todas as ações dominiais, todas as ações no STF, todas as ações de controle de constitucionalidade, enfim, e na verdade não é, tá? Não é. O problema é um problema de conteúdo e, portanto, isso deve dimensionar a quantidade de tempo que vocês gastam em casa para se preparar para esta segunda fase. Beleza? Então, este é um primeiro slide para esclarecer, vamos dizer assim, esta divisão correta do esforço e da canalização da energia nessa preparação de vocês. Gastem, talvez, 90% do tempo de vocês para estudar, tá? Estudar conteúdo, e 10% para memorizar ali aspectos formais processuais. Acho que dessa forma você entende o problema na sua exata dimensão, tá? Outro slide ainda introdutório de esclarecimentos vamos dizer assim, e com uma tendência de quebrar paradigmas ou mitos, é o tal do escrever bem, tá? Cuidado com isso. Escrever, entre aspas, é algo que pode significar muitas coisas, tá? Escrever bem é uma locução polissêmica, tá? Quem escreve menos, pode ser que alguém entenda que isto é escrever mal. Quem escreve mais, pode ser que alguém entenda que isto é escrever bem. Mas, para fins de prova, SEBRASP, acrescento, escrever bem está muito longe de ser prolixo. Escrever bem está muito longe de ser extremamente culto. Escrever palavras difíceis. Está muito longe disso. Escrever bem para provas, tá? Escrever bem para provas discursivas SEBRASP significa ter um padrão de escrita direto, objetivo, com palavras simples, tá?
com, evidentemente, apego à língua gramatical correta, isso é inegociável, você tem que ter, lógico, um acerto gramatical muito importante, até porque a prova de vocês, salvo o melhor juízo, 80% da prova de vocês é, é, é pontuado no português, então, lógico que você tem que saber fazer boas escolhas gramaticais. Eu vou falar um pouco sobre isso. Mais à frente, mas de logo eu acentuo a importância de vocês terem este apego gramatical, tá? Mas sem juridiquês, sem períodos gigantes, palavras simples, conectivos simples, sem outrora, sem de outra banda, sem outro sim, tá? Palavras simples. Portanto, por isso, no entanto, contudo. Utilizar o fácil, tá? Utilizar o fácil e o simples. Períodos, de novo, curtos. Você não vai começar e terminar um parágrafo em 10 linhas sem um ponto continuado. Eu tinha uma aluna até muito boa, hoje procuradora do Estado já, e teve com a gente desde o começo, assim, de extensivo e tal, um pouco antiga, né? O concurso dela acho que foi 2018, 2019. Ela tinha muito conteúdo, era uma máquina, era um trator de conteúdo. Mas as provas discursivas dela e os simulados discursivos eram muito ruins de corrigir, porque ela começava e terminava quase que num parágrafo só a resposta toda. Era quase um Zé Saramago, assim. Então, é muito ruim isso, tá? É muito ruim isso. Por outro lado, nós tínhamos uma outra aluna que escrevia, que você lia a redação dela, você dizia, pô, aqui tá um pouco pobre, porque tá muito simples. Mas, quando a gente comparava em termos de pontuação, que é o que importa, por isso é que o slide ele se refere ao ponto de relevância, a aluna que escrevia pobre, entre aspas, rápido ali, objetivo e direto, pontuava mais do que a aluna que explodia uma carga de conteúdo ali na cara do examinador, sem qualquer organização e, vamos dizer assim, abrindo demais a pergunta do examinador. Beleza? Então, escrever bem importa, mas nos termos em que eu estou colocando aqui. Escrever bem significa escrever simples, escrever bem significa escrever palavras corriqueiras e atendendo, evidentemente, a língua portuguesa culta, com regência e, sobretudo, com concordância, tá? E aqui, turma, eu trago um aspecto para vocês prático, não é? Não adianta nada eu falar que escrever bem importa e não explicar para vocês como é que faz uma boa redação prática. Então, este é o ponto alto, eu diria, da nossa conversa hoje. Se vocês não absorverem nada, absorvam pelo menos o que eu vou falar nesse slide e o que eu vou mostrar para vocês nesse slide. Beleza? Qual que é o padrão de escrita que eu, Caio, uso e que eu, Caio, observo nos espelhos Sebrasp? É exatamente esse aí. Tá? Um padrão de escrita muito silogístico, em que você começa com a norma tese, tá? Você desce para a norma caso, que seria premissa maior, premissa menor, e traz uma conclusão ou uma consequência, tá? Eu fiz poucos concursos, mas em todos os meus concursos eu fui muito bem nas minhas provas discursivas, tá? Muito bem. Nos dois últimos concursos que eu fiz, foi para cartório, na prova, porque lá também é dividido, né? Prova discursiva, questões discursivas e prova prática com a peça. Nas duas provas discursivas, que envolviam, portanto, só as questões, eu fui primeiro colocado, tanto no Maranhão como em Santa Catarina, né? Em provas Sebrasp. Na peça, eu perdi ali alguns pontos, e acabou que na média, no Maranhão eu fiquei em segundo, e em Santa Catarina eu fiquei, acho que top 10 ali na discursiva. Mas o fato é que as provas discursivas, que são as provas de perguntas, eu fui primeiro colocado nas duas, tá? E, Caio, como é que tu fez para ter estes resultados? Fora as minhas duas provas também de procuradorias, que eu fui muito bem, tanto na Bahia, que foi Sebrasp, como no Piauí, que também foi Sebrasp, tá? Que foi, inclusive, que me colocou dentro das vagas, das 10 vagas, no Piauí,
foi a minha prova discursiva. Então, turma, eu sempre digo isso, eu tenho poucas vaidades na minha vida, mas uma das vaidades que eu tenho é escrever bem, pelo menos nos termos aqui colocados, tá? E este escrever bem, de forma prática, significa adotar esses 3 passos. Adotar esses 3 passos. Você começa com um fundamento institucional, uma norma tese, seja uma norma constitucional, uma lei, uma jurisprudência, tá? Depois você adota a ratio, o instituto que foi falado acima no primeiro parágrafo, adota no segundo parágrafo, encaixando no caso concreto, e depois você traz uma consequência. Tá? Sempre tem que fazer assim. Tá? Vou mostrar para vocês aqui na prática. Vou ver se eu estou com o Word aberto aqui. Ó, como é que você faz aqui? Ó? Sei lá, colocar aqui um casinho concreto, por exemplo. Isso serve tanto para peça como serve também para discursiva, né? Vamos colocar um casinho prático aqui. Caso prático processual, em que o autor, vamos lá, o enunciado narra que o autor ingressou com a petição inicial contra o Estado do Piauí e requereu pedido de danos morais e danos materiais em razão de um veículo, isso aqui inclusive é muito comum, um veículo da PM ter colidido com o seu carro, tá? E aí ele diz que, ainda na sua causa de pedir, ele diz que sofreu, sei lá, um prejuízo de 20 mil reais com o conserto, tá? Aí você pega esta narrativa e tem que contestar, tá? Contestar. O que é que você faz com esta narrativa sobre esse ponto específico? Ora, você tem um pedido de danos morais e danos materiais, mas eu só tenho uma causa de pedir referenciando danos materiais. Portanto, o pedido de danos morais é um pedido sem causa de pedir, tá? Isso aqui falando de processo para vocês. Logo, se eu tenho um pedido sem causa de pedir, eu tenho um pedido inepto, tá? Como é que você traduz isso para um padrão de escrita vencedor, ou seja, um padrão de escrita que vai atender o espelho? Lembrem, primeiro norma tese, depois norma caso, depois consequência. Como é que você narra isso aqui? Vai lá, preliminar, preliminar, preliminar de inépcia da inicial, pedido de danos morais. Exatamente assim você pode escrever na sua prova, sem causa de pedir. Aí vamos nós. Nos termos, norma tese, nos termos do artigo, que eu não lembro agora de cabeça, mas acho que é o 330, depois vocês veem aí, do CPC, é inepta a petição inicial que contenha pedido sem a sua respectiva causa de pedir. Veja, eu não estou falando nada do caso concreto. A primeira linha, o primeiro parágrafo, é para trazer a norma tese, tá? A norma em abstrato, e isso, inclusive, pode ser que tenha mais de uma norma tese, inclusive, viu, turma? Eu estou colocando aqui só uma norma tese para facilitar, mas pode ser que você tenha aplicação ali de diversos dispositivos ao caso concreto, e aí você traz esses dispositivos também logo de partida, tá? Por exemplo, eu poderia colocar aqui, ó, o seguinte, sei lá, eu estou inventando aqui para vocês entenderem, né? E, ó, isso aqui não vai existir na prática. O STJ, também uma norma tese, agora jurisprudencial, corrobora a norma
processual referida, vai lá, apontando em jurisprudência repetitiva, tese no sentido de que os danos morais, isso aqui eu estou inventando, tá? Precisam ser justificados na narrativa inicial, sob pena de inépcia. Veja, eu estou acrescentando este ponto jurisprudencial apenas para fins didáticos, isso aqui não existe, para vocês entenderem que é possível, no primeiro parágrafo, ter mais de uma norma-tese. Aqui eu teria uma norma-tese legal e aqui uma norma-tese jurisprudencial. Tranquilo e calmo. Aí, segundo parágrafo, norma-caso, ou seja, premissa menor. O que, que eu faço aqui? No caso concreto, o autor, que vai estar na narrativa fulano de tal, erige é uma palavra já um pouco mais complexa, não é? Declina pedido de dano moral sem se esforçar em demonstrar a sua respectiva causa de pedir. Veja, eu estou trazendo a norma tese para o caso concreto, tá? Aí eu venho com a conclusão ou consequência e digo o seguinte: dessa forma, ou portanto, também é possível, ou em razão disso, tanto faz, colocar o portanto. Portanto, deve o juízo da causa julgar o referido pedido inepto, extinguindo o feito neste particular sem resolução do mérito, por força do artigo 485, algum lá que eu não lembro também, sei lá, o inepto é o 1 ou 2, acho que é o 2, não lembro, 2 do CPC. Então vejam, turma, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho um padrão de escrita vencedor, tá? Isso aqui vai aparecer no espelho, o 330 ou o artigo respectivo vai aparecer no espelho. O Sebrasp, inclusive eu perdi pontos nisso aqui, eu ensino isso aqui na minha prova, eu esqueci de fazer, e eu perdi pontos e depois eu vi o espelho. O Sebrasp sempre pontua a adequação ao caso concreto, a narrativa do caso concreto. Então tem que colocar no caso concreto, mencionando o nome do fulano de tal, mencionando dados da narrativa, isso é super importante, tá? E vai aparecer no espelho a consequência, tá? A consequência. Então, este é um padrão de escrita vencedor. Este é um padrão de escrita vencedor. Não deixem de seguir este padrão de escrita, porque vocês vão, de novo, pontuar muito bem, já que os espelhos do Sebrasp, eles são construídos dessa forma. Vocês têm dúvida nesse ponto aqui? Quer ver outro exemplo? Ó? Quer ver outro exemplo? Estou lembrando aqui de cabeça. Imaginem, já estou dando alguns spoilers aqui, alguns spoilers de teses para vocês. Imaginem, sei lá, um mandado de segurança, é, um mandado de segurança na no juizado da Fazenda Pública para para questionar questões de concurso público, tá? Deixa eu só ver aqui uma disposição aqui da Lei 12.153, para eu não falar bobagem. 12.153, Planalto. Só um instante aqui, turma.
Tá aqui, 2, parágrafo 1º, né? Então vai dizer aqui, ó. Poderia até ter uma ação ordinária aqui para dificultar também, mas eu vou colocar essa daqui porque é mais fácil. E aí, o que você vai fazer? Preliminar de incompetência do juizado especial da Fazenda Pública. Por quê? Por expressa disposição legal. Você vem aqui e vai dizer. E vejam só, turma, não tenham vergonha de repetir os conectivos, lógico, de uma questão para outra ou de um tópico para outro. Se você tem repertório para mudar os conectivos, mude, não tem problema nenhum, eu faço isso. Mas se você não tem repertório, não invente palavra difícil, porque de uma questão para outra você está com vergonha ali de repetir. As minhas questões, eu sempre usava os mesmos conectivos, obviamente, saindo de uma questão para outra, né? Porque dentro de uma mesma questão, se você repetir palavras, pode ser que dê erro de coesão, mas de uma questão para outra, meu amigo, toda questão minha eu começava assim, nos termos do artigo XXX, I, F, tá? Toda questão minha é o que eu digo, eu dou paulada na primeira linha. Eu vou logo no dispositivo que resolve o caso. Vou logo na lei de regência. Vou logo na matriz normativa. Então, aqui, de novo, vocês poderiam colocar, ó, nos termos do artigo 2º, parágrafo 1º, né? 2º, parágrafo 1º, colocar só assim para facilitar a vida, da lei 12.153. Depois eu vou ensinar para vocês como é que vocês citam isso aqui também. Estou fazendo aqui rápido, só para vocês pegarem um padrão. Não os juizados da Fazenda Pública não possuem competência para o processamento e julgamento de ações de mandado de segurança, tá? Aí, de novo, no caso dos autos, João da Silva ingressou com a referida ação constitucional junto ao XX juizado. Veja só, elementos da narrativa, tá? Isso aqui, de novo, vocês têm que trazer, transportar do enunciado elementos fáticos para a resposta de vocês. Algo que é super importante de vocês entenderem é que vocês precisam tirar da cabeça de vocês informações, ou melhor dizendo, tirar do enunciado e não da cabeça de vocês informações fáticas, tá? Vocês tiram do enunciado e colocam na resposta. Por quê? Porque muitas vezes o candidato diz assim, mas isso é óbvio, tá no enunciado. Sim, mas tá no enunciado não significa que vai estar na tua resposta. Tá no enunciado, o examinador pode ser que queira que você repita o que está no enunciado, tá? Pode ser, de novo, que o examinador queira que você traga informações fáticas do enunciado. Muitas das vezes você imagina que, por estar no enunciado, não precisa você repetir, imaginando que isso é óbvio, e às vezes você perde pontos. Eu, inclusive, perdi pontos na prova de Santa Catarina recente por isso. Eu na minha cabeça, imagino, isso aqui está muito óbvio, mas o óbvio precisa ser escrito. É igual na prova oral. O óbvio precisa ser dito numa discursiva, o óbvio precisa ser escrito. Então, aqui vocês precisam fazer essa conexão, inclusive trazendo as informações tais quais elas estão descritas no enunciado. Veja, aqui eu estou usando o nome do cidadãozinho, estou usando o XX, juizado da Fazenda, pode ser o terceiro juizado da Fazenda, sei lá, alguma coisa assim. Constitucional, junto ao terceiro juizado da Fazenda Pública, da comarca de Teresina. Logo, ou portanto, logo nos termos, ou melhor, já usei nos termos lá, a teor do artigo 485, acho que 6, 4856 do CPC, deve o feito ser extinto sem resolução do mérito por falecer requisito processual de desenvolvimento válido, requisito de desenvolvimento válido e regular do processo.
Aqui é uma discussão, turma, processual, estou colocando aqui só para vocês pegarem a estrutura de escrita, mas há uma discussão processual se, em caso de incompetência no juizado, deve o juiz extinguir o feito, exatamente por imposição desse dispositivo do CPC, ou se deve remeter os autos à jurisdição ordinária, à justiça comum, né? Tem até prevalecido que o caso é de remessa dos autos e não de extinção, sobretudo depois do processo eletrônico, que facilita muito essa remessa, vamos dizer assim. Mas vocês, na condição de procuradores, que tem que defender o que é melhor para o Estado, o que é pior para a parte, vocês pedem a extinção do feito, sem exame do mérito, e, subsequentemente, ou a remessa dos autos à jurisdição ordinária de procedimento comum. Pronto. Tá? Vejam de novo um exemplo de aplicação do padrão de escrita que eu estou ensinando para vocês, tá? Eu ia trazer um casozinho aqui para vocês, interessante. Vou trazer agora, mas não vou escrever, vou só dizer, só para fingir spoiler de conteúdo, que é o seguinte, o mandado de segurança no juizado da Fazenda para questionar questões de concurso público, é óbvio e evidente que há incidência do artigo 2º, parágrafo 1º, porque não cabe mandado de segurança no juizado da Fazenda Pública, certo? Agora, se for uma ação ordinária, questionando questões de concurso público, o que a jurisprudência tem entendido? Tem entendido que igualmente, tá? Não há competência deste juizado especial da Fazenda Pública. Por quê? Porque concurso público envolve interesse coletivo, interesse transindividual de natureza coletiva, vai atingir outros candidatos e faleceria competência a este juizado por este fundamento, que é a parte final do artigo 2º, parágrafo 1º. Vocês vão ler lá na parte finalzinha tem dizendo lá, demandas que questionem ou litígios que tragam demandas de índole coletiva, tá? Então, peguem também esta, talvez, tese aí para vocês usarem na prova de vocês. Mas o fato é que neste slide eu estou interessado apenas em que vocês aprendam este padrão de escrita vencedor que eu estou passando para vocês, tá? Dúvidas em relação a esse ponto? Dúvidas? Se não tem dúvidas, eu vou voltar aqui o nosso papo para cá. Beleza? Então vamos seguindo aqui, galera. Próximo ponto. O que vocês devem fazer em casa? Como eu já anunciei para vocês, o desafio de vocês deve ser dimensionado algo como 90%, vou colocar 90% conteúdo, 10% forma, tá? Dentro destes 90% de conteúdo, vocês precisam dividir aí em 2 grupos, grupo teórico e grupo prático, tá? Vocês vão estudar conteúdo talvez ali em 70% do tempo de vocês, estudar mesmo, estudar como se estivesse estudando para qualquer outra prova. Bunda na cadeira, livros informativos, vou já dizer para vocês o que vocês vão fazer em termos de ferramentas, mas estudar de fato, tá? 20% ou até menos do que isso, treino. Ah, Caio, mas eu estou numa discursiva, eu não tenho que treinar? Tem que treinar, mas teu treino tem que ser numa medida muito menor do que o estudo, tá? E aqui eu faço uma ressalva apenas para os alunos que têm dificuldades muito grande, muito acentuadas de escrita mesmo. Então, é o cara que não tem uma letra horrível, que não sabe escrever, que erra muito português. Lógico, quanto mais dificuldade você tem no português, na escrita, na caligrafia, mais você tem que gastar tempo com treino. Tirados esses casos excepcionais, vocês devem focar muito mais no estudo teórico, tá? Isso pode ser disruptivo aí para vocês que pensam que estudar para discursiva se resume a treinar, a comprar 15 cursos e passar o dia treinando prova discursiva, gastando caneta e gastando mão, tá?
Eu não recomendo isso, salvo, de novo, para aqueles que têm uma dificuldade muito acentuada com o português e com a escrita, tá? Com a caligrafia. Caio, mas eu tenho que treinar? Lógico que tem que treinar. Eu faria o seguinte, eu deixaria para treinar nos finais de semana, sábado e domingo, ou só domingo, tá? Depender aí da tua habilidade na escrita, e estudaria de segunda a sexta ou de segunda a sábado, tá? Eu, Caio, por exemplo, eu nunca, e aqui um quê de irresponsabilidade, tá? Não me copiem neste ponto. Um quê de irresponsabilidade. Como eu tenho esta segurança na escrita, eu sou alguém que escreve todo dia, seja no curso, seja na minha advocacia, seja na procuradoria, eu escrevo rápido, tá? Escrevo rápido e escrevo, assim, sem errar, vamos dizer. Então, quando eu vou para uma discursiva, eu não treino, simplesmente não treino, tá? Agora, eu gasto muito tempo estudando e gasto muito tempo montando esqueletos de resposta, tá? Gasto muito tempo montando esqueletos de resposta. Caio, eu tenho que te seguir? Acho que não. Acho que vocês têm que treinar, tá? Acho que vocês têm que treinar, porque eu acho também que a maturidade na escrita é algo que se constrói ao longo dos anos. Talvez vocês não tenham ainda essa maturidade. Então, vocês têm que treinar. Mas treinem numa medida da tua necessidade, tá? Gastem realmente mais tempo estudando. Mais tempo estudando. Quem não está atualizado com o informativo, que se atualize. Quem não estudou ainda temas muito caros para a advocacia pública, que estude, tá? Pô, não estudei, estou numa discursiva de procuradoria, mas não estudei bem licitações de contratos administrativos. Não estudei bem improbidade administrativa. Não estudei bem execução fiscal. Não estudei bem ICMS. Não estudei bem, sei lá, teoria geral dos recursos, dos precedentes. Não estudei bem fazenda pública em juízo. Tá? É lógico que você tem que gastar mais tempo nesse estudo. A jurisprudência, por exemplo, que é um ponto que eu estou trazendo aqui para vocês, é algo que tem que estar na ponta da língua. Quando eu fui para a minha prova do Piauí, foi uma época que eu estudei muito, talvez foi até a prova que eu mais estudei na minha vida, acho que sim, ressalvada a minha prova oral do Maranhão de cartório, mas a minha discursiva do Piauí, eu estudei muito, assim, absurdo. Absurdo, absurdo, absurdo. Era algo como o dia inteiro, tá? Parava só para comer e dormir e olhe lá, tá? E um dos pontos que eu mais ressaltei no meu estudo foi exatamente a jurisprudência. Eu estava muito afiado na jurisprudência. Muito, 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 muito. Do tipo. Eu treinava com meu irmão, ele falava o começo da jurisprudência e eu concluía. Sim, tipo assim, aleatório. Ele abria o livro de jurisprudência e dizia lá, sei lá, é constitucional a lei tal, tal, tal. Aí eu completava, por isso, por isso, por isso. Mais ou menos assim. Então, eu estudei muita jurisprudência, tá? Estudei muita jurisprudência. E aí, aqui eu trago só um alerta, não é? Porque todos vocês que passaram, né, vão passar nessa prova objetiva, vocês já devem ter ouvido que o básico do estudo da jurisprudência é estudar os informativos dos últimos 2 anos. Trivial, vocês já sabem disso. E muito possivelmente vocês já fizeram isso para a primeira fase. Então, informativo de jurisprudência de constitucional, administrativo, processo civil e tributário dos últimos 2 anos, portanto, 25, 24 e metade de 23, é o básico. Básico, tá? A prova de vocês está muito boa, porque tem esse recorte dessas 4 disciplinas, então vocês nem precisam estudar muito para fora disso aí. Acho difícil que a prova prática, embora o edital não limite, mas acho difícil que a prova prática fuja dessas 4 disciplinas. Você tem ali a possibilidade de trabalho, processo, trabalho, mas acho difícil que caia trabalho, processo, trabalho. Portanto, o desafio de jurisprudência realmente é um desafio que se circunscreve a estas 4 disciplinas. Logo, dado o recorte na disciplina, você tem condições de avançar um pouco mais. Tá? Avance aí, estude 3, 4 anos de informativo das 4 disciplinas, tá? Ressalto, das 4 disciplinas. E algo que eu fiz, super deu certo comigo,
foi o seguinte, vocês que me conhecem há mais tempo aí, Isadora, por exemplo, Arthur, sabem como eu gosto de estudar, que é fazendo anotações. Então, à medida que estudava a jurisprudência, quando aparecia uma jurisprudência que eu olhava, pô, isso aqui é cara demais de prova, sei lá, uma jurisprudência sobre fazenda pública, sei lá, questão de juros, enfim, alguma coisa envolvendo fazenda pública, que vocês podem ver aí nesse estudo jurisprudencial. O que, que eu fazia? Além de ler, eu parava e fazia uma anotaçãozinha ali rápida, como se estivesse realmente respondendo uma questão discursiva. E aí eu fazia aquele padrãozinho de escrita que eu ensinei para vocês. Nos termos do artigo XXX, isso, isso e isso. No entanto, o STJ teve um entendimento que ressaltou o aspecto XXX. Logo, conclusão. Então, façam isso. Ao estudar a jurisprudência, façam anotações. Façam anotações. Vou mostrar para vocês aqui as minhas anotações aqui no buscador. Antigamente eu fazia no papel. Hoje eu estou um pouco mais moderno, estou fazendo no buscador do seu direito, porque lá tem uma ferramentazinha de anotação. Então, façam essas anotações. Muitas dessas questões de vocês, eu não tenho nem dúvida que vão sair da jurisprudência, se não todas, tá? Ressalto. A chance de cair 4 questões jurisprudenciais é muito alta. Isso aqui está sendo gravado. Quando a prova de vocês sair, eu vou fazer um corte e vou dizer, ó, tá vendo? Acertei. Por quê? Porque eu não sou o mago, eu não sou o dono da bola de cristal. Mas eu sei que o Sebrasp tem uma forte predileção, tá, em suas questões discursivas por jurisprudência. Então, o que, que eu aposto? Eu aposto em 4 questões jurisprudenciais. Uma de cada disciplina. Constitucional, administrativo, tributário, processo civil. Tá? Aposto muito. Então, a jurisprudência tem que fazer parte do estudo quase que diário de vocês. E, de novo, estudar jurisprudência não significa simplesmente ler. Aqui no buscador, por exemplo, eu faço meus cadernos, ó, em julgados aqui, ó, 58 julgados administrativos, enfim, faço meus cadernos e faço anotações. Caio, tu anota tudo? Não, eu anoto simplesmente aqueles julgados que suscitam um feeling muito acentuado de prova. Por exemplo, aqui no meu buscador eu tenho 86 anotações, tá? Um exemplo de anotação minha aqui, ó. Isso aqui são palavras minhas. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar, mas aqui são palavras minhas, ó. Eu li o julgado e fiz quase que uma mini dissertação aqui para uma discursiva. Tá? Quando eu explico para vocês lá no extensivo o que é uma anotação de dissertação, é exatamente o que eu faço quando eu estudo jurisprudência, fazendo as minhas anotações naqueles julgados que suscitam um feeling muito acentuado de prova, tá? E outro exemplo, e assim sucessivamente. Detalhe, você pode fazer a sua anotação do seu jeito, mas jamais esqueça de colocar os fundamentos. Prova discursiva, você tem que ter a conclusão e tem que ter o fundamento. Na de marcar X, você pode saber só a conclusão e acertar, mas na discursiva você tem que saber o fundamento. Tá? Então, procurem sempre trazer os fundamentos das conclusões jurisprudenciais. Ó. Por exemplo, aqui eu destaquei, ó, trouxe a tese e trouxe agora os fundamentos. Princípio da isonomia, princípio da moralidade administrativa, por exemplo. E, inclusive, essa daqui é uma super questão, pode até cair para vocês, tá? Esse julgado aqui. Não vou dar spoiler, porque pode ser que eu faça alguma questão no curso sobre esse julgado. Mas é uma super questão que pode cair para vocês. Beleza? Então, façam essas anotações. Isso aqui, na verdade, turma, quando eu digo assim, o Caio, ele mais estuda do que treina. Eu até retifico o que eu estou falando, por quê? Porque isso aqui é treino. Eu estou escrevendo. Não há dúvida de que eu, escrevendo anotações de jurisprudência, eu estou treinando naturalmente a minha redação, estou treinando os meus julgados, etc. e tal. Beleza? Então, turma, muita atenção mesmo com essa jurisprudência, porque, de novo, eu acho que há grandes chances de cair em 4 questões jurisprudenciais. Beleza? Deixa eu ver o que mais aqui, que vocês vão estudar em casa. Deixa eu ver se eu trouxe aqui. Eu não trouxe, mas eu vou voltar para este ponto aqui e vou dizer o seguinte: para além da jurisprudência, que eu acentuei bem aqui,
vocês têm que estudar os assuntos clássicos, tá? Teoria da Constituição, poder constituinte, norma constitucional, aquele lenga-lenga inicial de constitucional inteiro tem que estar na ponta da língua, porque pode cair uma questão mais doutrinária, tá? Controle de constitucionalidade, é óbvio que vocês têm que saber todos aqueles vários imensos conceitos de controle de constitucionalidade, tem muitos. Saiu um julgado agora recentíssimo sobre a inconstitucionalidade ou constitucionalidade do artigo 19 da lei do Marco Civil da Internet, não vai cair para vocês, porque está dentro de civil, mas lá tem conceitos, por exemplo, como inconstitucionalidade progressiva. O que é uma inconstitucionalidade progressiva? E aí você tem que saber também, vamos dizer assim, os conceitos mais clássicos, de temas mais clássicos, para vocês trazerem nas respostas de vocês, tá? Então, temas clássicos como teoria da Constituição, controle de constitucionalidade, aprendam bem. Poder executivo, aprendam bem. Quem não estudou, estude, tá? Processo civil, a parte de precedentes, tem muitos conceitos. Vocês têm que saber aqueles conceitos. Vocês têm que saber teoria geral dos recursos, especialmente para as provas, para a prova prática, tá? Tem que saber tutela de urgência, super tema de processo civil. Tem que saber tutelas provisórias, melhor dizendo, que aí você abrange a de urgência e a de evidência. Tem que estar na ponta da língua esse tema. Quem não estudou, estude. Acho super importante que o faça. Coisa julgada também é importante. Enfim, tributário, responsabilidade tributária, toda aquela divisão, responsabilidade por transferência, responsabilidade por substituição, progressiva, regressiva, aprendam esses conceitos, aprendam os impostos estaduais, que precisam estar na ponta da língua, especialmente o nosso ICMS, estudem isso, tá? E administrativo não tem jeito, você tem que saber ali quase que tudo, né? Administrativo é a matéria que você tem que saber capa a capa, mas sim, existem temas ali mais especiais, como, por exemplo, responsabilidade civil do Estado, tá? Tem um tema aí recente, acho que de 24, sobre a responsabilidade civil do Estado por tiro causado em perseguição policial, super tema, pode ser até que seja cobrado para vocês isso, então estudem esse tema, tá? Que é o tema da responsabilidade civil objetiva em perseguição policial, e o STF entendeu que há responsabilidade do Estado neste caso, tá? Então estudem isso. Estudem licitações e contratos administrativos. A nova lei deu um afago na cabeça do concurseiro, porque a nova lei, vocês podem me xingar, mas é uma boa lei, dá para estudar bem a nova lei, é uma lei mais explicada, mais organizada, mais atualizada, então acho que é bom estudar. Inclusive o nosso material PDF, ele foi feito recentemente, em 2025, um novo material da nova lei, e nós vamos disponibilizar para vocês. É um material até extenso, acho que tem 100 e poucas páginas, licitações e contratos administrativos, mas para uma segunda fase, eu recomendo que estudem. Beleza, Pândegos? Então, é isso. E agora também este ponto aqui é crucial, e é um ponto que eu tenho raiva de falar com vocês, porque eu falo sempre isso aqui com vocês, e ainda sim tem gente que não me escuta, e aí depois vem me pedir para fazer recurso, porque o CESP tirou 2 pontos da prova, porque citou errado, e aí fica aquela choradeira enjoada, porque não me atendeu. Isso aqui eu falo sempre, isso aqui. Tá? Os cursos de segunda fase, eu tenho vídeos explicando isso aqui, eu tenho um PDF explicativo disso aqui, e vocês, pândegos, ainda assim não atendem o que eu estou pedindo. Vai ser diferente com vocês, pelo amor de Deus, tá? Atendam o que eu vou falar com vocês. Os aspectos microestruturais nas provas Sebrasp correspondem a 20% da prova de vocês. E há muitos erros evitáveis. Lógico, Caio, eu vou passar ali 240 linhas sem ter um erro de português? Óbvio que não, tá? Óbvio que não. Na minha prova do Piauí, eu acho que eu tive uns 3 erros. Certamente eu fui o que menos errei, tá? Não porque eu sou o Pasquale, mas porque eu segui a cartilha do Sebrasp. Simples assim, tá? O Sebrasp tem uma cartilha de correção e eu segui. Vocês têm que seguir também, tá? Por exemplo,
Eu vou trazer só aqui 2 erros aqui clássicos que vocês vão economizar aí no mínimo meio ponto na prova de vocês. Vocês não vão fazer isso, pelo amor de Deus, tá? Os concorrentes, aqueles que não estão aqui na live, eles vão fazer e vocês vão ganhar muitas posições por isso. Na minha prova, por exemplo, antes de escrever aqui, vou dar um testemunho para vocês. Eu tive um colega, hoje já procurador também, né? Foi nomeado 2, 3 anos depois de mim, mas que também ingressou. Na parte do direito, ele foi melhor do que eu nas 3 ou eram 4 questões, acho que eram 4 questões, na parte do direito, mas ele foi péssimo no português. E você, quando está brigando com águia, como vocês vão brigar nessa prova do Piauí, porque quem passou por essa prova pode se vangloriar que é diferenciado, e agora o sarrafo aumentou, tá? O sarrafo aumentou. Décimos valem muitas posições, inclusive a tua nomeação, tá? Este colega que fez mais pontos do que eu na parte jurídica, mas que se lascou no português, ele ficou em 30 e pouco na classificação final. Eu fiquei em 8º, dentro das 10 vagas, portanto. Fui nomeado em 6º, tá? E vejam, porra, o cara acertou mais do que eu no direito e eu fiquei em 8º, ele ficou em 30 e pouco. Então, não repitam o que ele fez, tá? Não repitam o que ele fez. 2 erros clássicos que eu vou dizer aqui para vocês. Um é o erro da citação de dispositivos legais. Dispositivos legais. Como é que você cita dispositivos legais? A turma faz assim. Tá aqui, ó, errado. A turma faz assim. Artigo, sei lá, 5º da CF. Errado. Ou faz assim, artigo 5º, inciso 1 da CF. Tá errado também. Ou faz assim, artigo 5º, vírgula, CF. É errado também, tá? Isso tudo aqui tá errado. E cada erro que você faz desse, você está sendo pontuado negativamente, tá? O que está errado aqui, Caio? A vírgula. A vírgula está mal colocada, tá? O que seria correto aqui, traduzindo para vocês? Correto seria isso aqui, ó. Correto seria isso aqui, ó. Artigo 5º, tira essa vírgula da CF. Por quê, Caio? Porque neste caso eu tenho 2 elementos, artigo e diploma. Neste caso, em que eu tenho 2 elementos, eu não tenho vírgula. Se eu colocar uma vírgula aqui, eu estaria separando o adjunto adnominal. Não vou entrar em detalhes, mas o fato é que eu tenho 2 elementos, eu não preciso de vírgula, tá? Quando eu tenho 3 elementos, ao contrário, eu preciso de vírgula intercalada. Vírgula intercalada. Neste caso, eu não estou separando o adjunto adnominal de posse aqui. Por quê? Porque eu tenho um elemento intercalado entre vírgulas. Quando vocês sabem disso, ou deveriam saber que quando eu tenho um elemento intercalado, significa que se eu excluir esse elemento, eu continuo tendo sentido no meu texto, tá? Mas eu não vou entrar em detalhes. O fato é que, neste caso, por eu ter 3 elementos, artigo, inciso e diploma, eu preciso intercalar quem vem no meio. Da mesma forma, se eu tivesse aqui um parágrafo, eu também precisaria intercalar. 3 ou mais, portanto, eu preciso de vírgulas intercaladas. Artigo 2º, parágrafo 1º, depois da CF. Beleza? E isso aqui também não existe, tá? Isso aqui também não existe. Vocês tiram isso aqui e colocam um da aqui. Beleza, pândegos? Vejam, aqui eu estou descrevendo os dispositivos legais em ordem ordinária, em ordem, vamos dizer assim, comum. Mas também é possível que você escreva, tá, os dispositivos de forma inversa. Por exemplo, assim, você narra assim, o inciso, sei lá, primeiro, até colocar assim também, errado. Vou colocar assim, ó. Citação de dispositivos legais. Ordem direta, chamar assim. E aqui embaixo, chamar ó, ordem inversa.
Ordem inversa, errado. Como é que a turma faz? Faz assim, ó. Inciso 1 da CF, tá? Ou faz assim, parágrafo único, peraí, inciso, inciso 1 do parágrafo único do, sei lá, artigo 5º da CF, tá? Isso aqui, turma, curioso, isso aqui tá errado. Tá errado. Porque, veja, mesmo que eu tenha aqui vários elementos, mesmo que eu tenha vários elementos, neste caso, como a ordem está invertida, eu estou separando, de novo, com vírgula, os adjuntos adnominais aqui. Então, o correto seria o seguinte, ó. Correto seria o seguinte. Na ordem inversa, vocês vão citar assim. Inciso 1 da CF, sem vírgula, inciso 1 do parágrafo único, do artigo 5º da CF, tudo sem vírgula, tá? Então, se forem por este caminho aqui, que é o caminho inverso, tá? Não tem vírgula, tá? Caio, para eu não me confundir, eu vou citar tudo direto, eu prefiro. Cite tudo assim, ou melhor, cite tudo assim, porque assim você memoriza mais fácil e não corre o risco de errar, tá? Mas se quiser o caminho inverso é desse jeito aqui, tá? Artigo 5º, né? Beleza, pândegos? Então, este é um erro clássico. A turma perde de carrada pontos aqui. Perde de carrada, tá? Porque cita várias vezes errado os dispositivos que estão na peça ou nas questões, e lógico que vão aparecer muitos. No caso de vocês, e aqui eu vou até fazer um adendo, porque no caso de vocês, vocês não têm ali a consulta do Vadimeco, então possivelmente poucos vão citar de cabeça os dispositivos, porque não vão memorizar de cabeça, né? Mas caso citem, citem dessa forma, tá? Outro erro clássico é o seguinte, os tópicos nas peças. A turma faz o seguinte, ó, tópicos em peças. A turma vai fazer o seguinte, vai citar de modo equivocado, assim, por exemplo, aquilo lá que eu falei, preliminar de inépcia da inicial. Aí vamos colocar um ponto aqui, ó. Isso está errado. Isso aqui é tópico, tá, turma? Preliminar de inépcia da inicial, vamos colocar 2 pontos. Está errado. Preliminar de inépcia da inicial, vamos colocar ponto e vírgula. Tudo errado. E vão perder ponto por isso. O correto, turma, é não colocar nada, tá? Não colocar nada. É assim o correto, ó. Preliminar de inépcia da inicial. E pronto, acabou. E aí embaixo você começa o texto normalmente, nos termos, etc e tal, tá? Então, não coloquem nada, isso aqui é errado, 2 pontos é errado, ponto, continuando também é errado. Então, na peça de vocês, que vocês vão precisar topificar, no parecer de vocês, que vocês vão precisar topificar, não coloquem nada depois dos tópicos. Beleza? Fora isso, tem várias palavrinhas que o Sebrasp considera incorreto, que o Sebrasp considera, na verdade, incorreto não, considera impropriedade vocabular. Impropriedade vocabular. Essas palavrinhas eu trago lá no PDF que vai para o curso, mas eu vou trazer exemplos para vocês aqui, ó. Sebrasp considera impropriedade vocabular, vez que considera propriedade vocabular atinente, no que atine, no que pertine, isso aqui tudo é impropriedade vocabular. No que pertine, que mais? Tem uma série de palavrinhas lá que o Sebrasp entende como impropriedade vocabular, tá? Então, se atentem para evitar esse tipo de situação também. Beleza? E fora, evidentemente, as regras gramaticais, não é? Concordância e regência, sobretudo. Concordância e regência, sobretudo.
lembrem também disso aqui. O pessoal também erra muito isso, inclusive na prática. Me dá uma agonia quando eu vejo isso. Você, quando usa um verbo transitivo indireto, tá? Como o verbo tratar ou o verbo cuidar, quando você coloca o se, a partícula se, você não flexiona o que está depois. Então, por exemplo, trata-se de apelações que demandam xxx. Veja, eu tenho um plural aqui, mas eu não flexionei este verbo, por quê? Porque este verbo aqui é transitivo indireto e eu tenho o de aqui. Então, trata-se no singular. Agora, quando eu tenho um verbo transitivo direto, sem, portanto, a necessidade de um complemento de um objeto indireto, eu flexiono esse verbo. Então, tem muita gente que erra isso aqui também. Então, você, quando coloca assim, sei lá, nem tem um verbo aqui de cabeça, mas se você coloca aqui um verbo como analisar, analisaram-se, veja só, as apelações. Então, veja, aqui eu tenho um objeto direto, não tenho o de, portanto, o verbo ele flexiona. E às vezes a galera coloca isso aqui no singular. Analisou-se, por exemplo. Analisou-se as apelações. Errado, tá? Isso aqui está errado. Porque precisaria reger com o objeto adiante. Tá? Então, cuidado com essas colocações de si, cuidado com o verbo que está vindo aqui. Se errar, não tem problema nenhum. Vou logo para aproveitar para dizer isso. Se errar, não tem problema nenhum de fazer isso aqui, riscar um risco simples, tá? Risco simples e começa daqui. Por exemplo, se você coloca lá, cuidam-se de, tá errado porque tem um de objeto indireto, correto? Cuida-se de apelações. Isso aqui tá correto? E na sua prova isso vai ficar assim, ó. Cuidam-se de, errei. Risco simples, segue adiante, tá? Risco simples, segue adiante, sem qualquer milímetro. Pior é você errar e deixar lá um erro para o Sebrasp te pegar, porque ele vai pegar. O corretor do Sebrasp é muito rigoroso com o português, tá? Então, cuidado com isso aí. Beleza? Pândegos, em relação a esse tópico, vocês têm dúvidas? Fui até mais analítico do que deveria, mas eu precisava fazê-lo porque... E eu já vou dizer para vocês, no curso de segunda fase, vocês vão ver lá, principalmente quem não participou dessa aula, né? Vocês vão ver lá, Caio, Sebrasp, fui reprovado por causa do português. Sebrasp cortou 2,5 pontos, é muito injusto. Aí começa aquela lamúria e não dá em nada, tá? Já vou dizer logo para vocês, papo reto, como sempre. Beleza? Vamos seguindo aqui, turma. Deixa eu ver aqui onde é que eu tô. Aqui. Pra gente voltar. Vocês não falam nada, não? Vocês não estão com dúvida, não? Opa, esse aqui eu falei, eu coloquei foi do cartório, mas aqui é a sua classificação, tá? Então já falei isso aqui. Este também é um ponto super importante. Eu fiz isso nas minhas preparações e vocês têm que fazer. Inclusive, vocês podem fazer, inclusive, depois de sair dessa aula ou amanhã de manhã. Tudo na minha vida, turma, e especialmente os estudos, eu passo um tempo planejando, um tempo pesquisando, estudando o próprio problema em si e colhendo ali material, tá? Façam isso o quanto antes. Eu sempre faço isso antes de começar a estudar, tá? Então, por exemplo, acabou de sair o resultado da primeira fase, eu estou naquela pilha danada. Eu tenho das duas, uma, ou eu fico sem fazer nada, porque eu não vou conseguir estudar, estou naquela pilha mental que eu não consigo absorver nada, ou então eu, sei lá, vou tentar fazer algo produtivo, ainda que não seja estudar. E fazer algo produtivo, ainda que não seja estudar, envolve muitas coisas legais de fazer. Inclusive, que é a dica que eu vou dar para vocês, inclusive estudar o inimigo. O que é estudar o inimigo? Eu vou pegar todas as provas de procuradoria de Sebrasp dos últimos 4 anos, discursivo. Façam isso. Simples, fácil. Vai lá no site do Sebrasp. Tudo que tiver de procuradoria,
tanto estadual como municipal, baixem as provas discursivas e os espelhos, para vocês entenderem como o Sebrasp tem pontuado os espelhos, para vocês terem feeling de assuntos que eventualmente estejam ali no ponto cego de vocês, e neste período de preparação, vocês resolvam esses problemas identificados nesse estudo do inimigo. Então, o conhecer o teu inimigo é nada mais, nada menos do que fazer as provas anteriores. Fazer as provas anteriores buscando gratuitamente, inclusive, no site do Sebrasp, tá? Eu sei que muitos de vocês aqui estão aqui hoje porque esperam estar aprovados na segunda fase, e esta esperança de vocês, eu tenho certeza disso, muito se deve à resolução de questões na prova objetiva. Então, na preparação objetiva de vocês, eu tenho certeza de que vocês fizeram muitas questões. Esta máxima se repete na discursiva. Tá? Se vocês acreditam algum grau de vinculação do resultado positivo da fase objetiva com a resolução de questões, acreditem também na discursiva. Tá? Baixem as últimas provas, entendam como o Sebrasp tem feito. Eu, Caio, de novo, dentro da minha irresponsabilidade, muito baseada na minha segurança, eu apenas baixava e estudava. Baixava e estudava. No máximo, eu rabiscava ali o espelho e depois corrigia, mas escrever eu não escrevi. Você que eventualmente precisa escrever, escreva. Tá? Não acho que seja recomendável, dado o aperto do tempo, mas de toda forma, pelo menos baixar e estudar, acho que é super válido, tá? Galera, na prova, tá? Já ensinei para vocês que vocês devem fazer em casa, e agora na prova. O que eu tenho que fazer na prova? Bom, eu vou passar o que eu fiz, tá? Vou voltar para o nosso Word, e vocês, em alguma medida, aderem ou não o que eu vou falar, tá? Porque também, na minha experiência pessoal, tem ali alguns aspectos que pode ser que vocês não concordem comigo, mas peguem o que for, vamos dizer assim, adequado ao perfil de vocês, tá? Primeiro, como foi que eu fiz? Eu sempre faço assim também. Eu gasto metade do tempo sem escrever uma linha. É isso mesmo, Caio, é isso mesmo. Eu passo metade do tempo sem escrever uma linha, tá? E o que que tu faz? Tu fica de cara para cima? Não. Eu fico estruturando as minhas respostas. Pesquisando vademecum, pesquisando tese, tentando lembrar tese de jurisprudência, esquematizando a minha resposta, organizando meus esqueletos, tá? Nos meus esqueletos eu já coloco todos os dispositivos legais, e na segunda metade da prova eu só escrevo. Eu nem abro mais vademecum, tá? Só abro para eventualmente uma dúvida ali, alguma paráfrase de algum dispositivo legal. Mas eu nem abro, como regra, o vademecum na segunda metade da prova, tá? E é por isso que eu acho que eu sou assertivo, porque eu penso muito antes de escrever, tá? A prova de vocês é uma prova que tem tempo, são 4 horas para peça e 4 horas para as discursivas, ou então é muito tempo, tá? Acho que dá para fazer em alguma medida isso. Pô, Caio, mas eu acho que 2 horas só para pensar e estruturar a resposta é muito tempo. Pô, tá bom, então gasta 1 hora e meia você, que eventualmente não escreve tão rápido como eu, tá? Mas eu faço dessa forma. O que eu quero que vocês absorvam do que eu estou falando aqui, da experiência do Caio? Pode ser que vocês não absorvam 100% do que eu estou dizendo, mas absorvam algumas premissas que essas sim são inegociáveis. Montar o espelho, um bom espelho, tá? Espelho não, um bom espelho quem monta é o Sebrasp, né? Vocês vão montar um bom esqueleto de resposta, tá? Fazendo pesquisas eventualmente no Vademecum, você que na verdade nem vai estar disponível, né? Agora que eu lembrei aqui, mas o fato é que a estruturação das respostas de vocês precisa vir antes da escrita definitiva. Como no caso de vocês não vão usar Vademecum, acabei de lembrar aqui, vocês evidentemente vão gastar menos tempo nesse esqueleto. Vou mostrar para vocês aqui como é que vocês fazem esse esqueleto, ó. Vamos voltar aqui para o nosso Word. Toda prova você tem uma folha ali de rascunho e a folha definitiva, né? Então vai lá, esqueleto.
Normalmente, quando você usa o vade-mecum, você coloca a tese. Então, eu coloco sempre assim, ó, parágrafo primeiro, P1, né? Isso aqui é código porque eu estou no rascunho, então não preciso gastar tempo escrevendo muito. Parágrafo, vamos lá, vou colocar aqui, vou organizar melhor ainda. Esqueleto, vamos lá, questão 1. Questão 1. Aí eu venho. Isso aqui eu faço tal qual tá aqui. P1, o que eu vou colocar no parágrafo primeiro? Lembrem o que eu coloco no meu início de resposta, são as normas tese. Então eu coloco aqui, parágrafo primeiro. Aí vou, sei lá, vou chutar aqui, sei lá, artigo XXX da CF, aí eu coloco barra barra, mencionar o teor, sei lá, da súmula do STF, do STJ, mencionar a norma processual do referente à inépcia, por exemplo. Isso aqui eu estou montando meu esqueleto. Parágrafo 2º. Aí vamos nós aqui. Pode ser que eu coloque assim, aduzir que o caso concreto não contempla a solução legal de extinção em relação a júris do STJ. Mencionar aspectos da narrativa. Parágrafo 3º. Conclusão. Consequências e, sei lá, e resposta objetiva ao que foi perguntado. Detalhe, turma, detalhe, não é? As questões do Sebrasp, geralmente, elas vêm ali com 1, 2, 3 itens. 1, 2, 3 itens. Opa. 1, 2, 3 itens. Letra A, B, C ou 1, 2, 3. Geralmente está vindo até com número. Isso aqui contemplaria o item 1, por exemplo. O item 1, tá? E aí, item 2, de novo, mesma coisa, mesmo padrão. Item 3, mesmo padrão. Tá? Mesmo padrão, evidentemente que se mudou a pergunta, eu mudei minha norma tese, mudei, evidentemente, toda a narrativa e a conclusão. Mas o fato é que a estrutura atômica de cada resposta a cada um dos itens pode seguir isso aqui. O fato é que este esqueleto de resposta, ele precisa anteceder obrigatoriamente, tá? Obrigatoriamente, a redação definitiva de vocês. É trivial dizer isso, vocês não precisam fazer rascunho escrevendo do começo ao fim, não tem tempo para isso, é desnecessário, vocês vão cansar à toa. Mas essa estruturação aqui tem que ser feita. Como vocês não vão poder usar vademecum, tá? Como vocês não vão poder usar vademecum, muito possivelmente o que vocês mencionarem de norma tese vai vir da cabeça de vocês só a norma, só o conteúdo. O que eu vou dar de dica para vocês? Citem pelo menos o diploma, porque vocês não vão, alguns de vocês vão saber o dispositivo, alguns de vocês não vão saber o dispositivo. Na dúvida, não chuta. Na dúvida, cita só o diploma, basta. Então, como vocês não vão usar o vademecum, isso pode ser até bom, vocês podem usar apenas o diploma, citando assim, ó, sei lá, ao invés de colocar nos termos do artigo tal, vocês podem colocar assim, nos termos do Código Tributário Nacional, sei lá, a denúncia espontânea, isso aqui é norma tese, sei lá, somente é eficaz até quando não iniciado qualquer ato de fiscalização por parte da administração fiscal ou tributária, né? Fica melhor aqui. Vejam,
Eu estou fazendo uma norma tese, aqui no primeiro parágrafo, sobre denúncia espontânea, trazendo só o CTN. Alguns de vocês vão lembrar que denúncia espontânea está no artigo 138 do CTN. Se sabe, cita. Se não sabe, não cita. Coloca só o diploma. Beleza? Mas vejam que, ainda assim, mesmo sem vade-mecum, a estrutura permanece a mesma. Beleza? Poderia seguir aqui. No caso concreto, foi iniciada a fiscalização à empresa XXX, logo, consequência, não se aplicam as consequências positivas da denúncia espontânea, como a ausência de incidência disso, daquilo, ao fulano de tal que requereu no caso concreto. Ponto final. Entendeu? Então, assim, façam esse esqueleto. De novo, eu gasto metade do tempo fazendo esqueleto e metade do tempo escrevendo. Vocês podem usar menos, tá? A depender aí da dificuldade com a escrita. Beleza? Dúvidas nesse ponto aqui do esqueleto? Não, né? Isso se aplica sobretudo à peça, viu, turma? Sobretudo à peça. Essa ideia do esqueleto é absurdamente importante para a peça. Eu lembro que eu fiz um super esqueleto na minha prova discursiva do Piauí, colocando lá as preliminares, principalmente, vocês têm que ter isso muito claro na cabeça de vocês. Preliminares, aí coloca aqui, ó. Inclusive, vou dar uma dica para vocês. Como vocês não vão poder usar vade-mecum, vocês vão ter que decorar, necessariamente, anotem isso aí como tarefa de casa. Vocês vão ter que decorar o artigo 337 do CPC, que traz as preliminares, e o 485, que traz as consequências das preliminares. Tá? 337 e 485. Isso aí vocês têm que ter de cabeça. Tá? Porque se vocês pegarem uma contestação, certamente vai ter ali preliminar. E as preliminares, vocês não vão poder usar o vade-mecum, estão todas lá no 337. Beleza? Então, nas peças, organizem assim, preliminares. E quando colocar a preliminar, já coloca a, a consequência dessa preliminar, tá? E depois coloquem lá o mérito. Tragam as teses de mérito. Tese 1, 2, 3, etc e tal. Algo que eu fiz também, turma, e aí que eu vou dar uma dica para vocês, memorizem um preâmbulo. Para quê? Para não ficar pensando em como começar a peça. Que o chato é isso. Você vai para a prova, não sabe como é que vai escrever, fica pensando. Meu amigo, memoriza um preâmbulo só e liga o F. Você não precisa decorar 500 preâmbulos. Então, memorize um preâmbulo. O Estado do Piauí, pessoa jurídica de direito público, representado, tem gente que fala apresentado, né, mas representado por sua Procuradoria Geral do Estado, nos termos do artigo 132 da CF de 88, não tem problema de fazer siglas, tá, turma? Um ponto lá do microestrutural que eu não mencionei, não há qualquer problema em trazer siglas, e o Sebrasp nem considera erro em siglas comuns que não foram citadas antes, então não precisa, por exemplo, citar Supremo Tribunal Federal para depois colocar STF, não precisa citar, por exemplo, Constituição Federal para depois colocar CF, então isso não é erro. Se você quiser fazer assim, o mais bonito, seguro possível, aí você pode discorrer primeiro e depois colocar a sigla. Porque aí você atende não só o Sebrasp, como a BNT. Mas, para fins de Sebrasp, isso aqui já serve, tá? Por exemplo, a ADI você pode citar direto, CF você pode citar direto, STF, STJ você pode citar direto. Beleza? Então, vai lá. Representado por sua Procuradoria nos termos do artigo 132 da CF e da sua lei orgânica orgânica, mas tá difícil, hein? Orgânica, lei complementar 56, não é? De 2005, vem a presença de Vossa Excelência, decore isso aqui. Isso aqui é o meu, vocês podem usar o de vocês. Vem a presença de Vossa Excelência apresentar
Aí pode ser qualquer coisa, né? Contestação, a pretensão declinada por fulano de tal nos autos da ação em epígrafe. Esta ação em epígrafe, o que é epígrafe? É o que está aqui em cima, no cabeçalho, né? Vai estar aqui o número do processo, processo número XXX, aqui em cima, evidentemente, o endereçamento, né? Ao juízo. Isso aqui também é muito... Isso aqui, turma, façam do modo mais simples e técnico possível, tá? Ao juízo de direito da segunda vara de Fazenda Pública da comarca de Teresina, PI. Por quê? Tem gente que diz, o excelentíssimo doutor, juiz, eminente, honorável, pai de todo mundo, aí coloca 5 adjetivos para o juiz. Na prática, tá, assim, é o que o povo faz, mas isso está errado, porque na verdade você endereça ao juízo, tá? E o juízo ele não precisa ser adjetivado. Você vai colocar só o que precisa, que é isso aqui. Ao juízo de direito da segunda vara de Fazenda Pública da comarca de Teresina, Piauí. Ponto, tá? Acho difícil que seja uma peça na Justiça Federal, mas é possível. Então também saibam como endereçar para a Justiça Federal. Porque para a Justiça Federal não tem vara, não é? Tem as seções e subseções judiciárias, sendo que na capital é a seção judiciária, tá, do Estado, e no interior são as subseções judiciárias, aí tem que citar o nome do interior. Tá? Então, seria mais ou menos assim, ó. Ao juízo federal da seção judiciária do Piauí, isso aqui, veja, isso aqui é ao juízo federal da, sei lá, quinta vara, vou colocar aqui, X vara, vai depender, né? Da seção judiciária do Piauí, é uma forma de colocar, ou ao juízo da X vara federal da seção judiciária do Piauí. Isso aqui é se referindo a Teresina, tá? Se referindo a Teresina. Quando você vai para o interior, aí você tem que colocar subseção judiciária. Isso aqui. Ao juízo da vara federal da subseção judiciária, não do Piauí, aqui eu já coloco a cidade, de Parnaíba, Piauí. Mais ou menos assim, tá? Beleza, pândegos? Então, gravem isso aqui, ó. Por que eu estou colocando isso? Porque, lógico, o endereçamento vai mudar, evidentemente, a depender da narrativa, mas isso aqui não muda. Isso aqui vocês podem decorar e chegou na prova, meu amigo. Taca o que você decorou, não fica pensando, não. Porra, passou um mês treinando o mesmo preâmbulo, aí chega na prova e quer mudar. Então, peguem este preâmbulo, tá? Este não, o de vocês podem mudar aí alguma palavra ou outra. O meu, que eu usei, inclusive, há 1000 anos atrás, foi esse aqui, mais ou menos esse. E super dá certo você já ir com isso aqui na sua cabeça. Beleza? Dúvidas? Você não conversa nada, viu? Turma mais calada do que... que mais, turma? Deixa eu ver aqui onde é que eu tô. Espera aí, só um minuto. Aqui. Beleza? Então, feitos os esqueletos, vocês passam a redigir as respostas de vocês. Detalhe importantíssimo também. Se você é alguém que se garante no Portuga, se você é alguém que tem segurança no português, tente escrever todas as linhas. Tá? Se você se garante no português, tente escrever todas as linhas. Inclusive, você pode até saltar ali, fazer saltos no parecer ou na peça, ali entre tópicos. Por quê? Porque o cálculo do erro de português, ele é baseado na quantidade de erros sobre a quantidade de linhas, em uma razão inversa.
Ou seja, quanto mais linhas você escreve, menos vale o teu erro de português. E isso é natural, porque se a Isadora escreve 10 linhas e tem um erro de português, e eu escrevo 50 linhas e tem um erro de português, é lógico que o meu erro vai ser menor penalizado do que o da Isadora. Tá? Então, se você se garante no português, de novo, prova Sebrasp, se você se garante no português, escreva todas as linhas. Agora, se você tem dúvidas, se você é alguém que sabe que pode cometer erros, aí é o inverso. Você tem que reduzir o teu texto para que você não cometa erros de português. Tá? Se eu sei que eu vou errar, eu vou ser o mais conciso possível. Beleza? Então, esse é um outro detalhe importante. O que mais? Como acertar a peça? Não é pergunta de milhões. Vocês têm duas grandes peças, uma peça jurídica judicial ou um parecer, tá, de consultoria. E o parecer óbvio e o ululante, vocês não vão ter dificuldades em identificar, porque o parecer é a peça consultiva padrão, então não tem outra possibilidade além do próprio parecer. E a peça judicial, sim, vocês têm alguma dificuldade, vocês podem ter alguma dificuldade na identificação. Não é regra, tá? Não é regra. A regra é que a peça seja facilmente identificável. É algo como contestação, é algo como uma apelação, agravo de instrumento, tá? Pode ser que caia um recurso extraordinário, um recurso especial, aí recurso extraordinário e especial já tem um quê de dúvida, porque você só pode fazer uma peça e às vezes cabem as duas, tá? E aí vocês precisam aprender, não é? Tem casos ali que vocês têm casos ali de linha tênue, tá? O próprio agravo de instrumento, você pode ser que se confunda com o pedido de suspensão de liminar, mas, neste caso, a linha não é tão tênue, porque para o cabimento do pedido de suspensão de liminar, vocês precisam de uma narrativa muito rica em elementos fáticos que descrevam as hipóteses de cabimento do pedido de suspensão de liminar. Grave lesão à ordem, à segurança pública, à saúde pública, isso precisa estar narrado de forma muito rica, e o comando do enunciado precisa dizer também que não é recurso. Então, se disser interpõe um recurso, já não é pedido de suspensão de liminar, porque PSL não é recurso, é incidente processual. Então, no caso da dificuldade entre agravo de instrumento e PSL, você tem mais elementos ali que te apontam caminhos fáceis de decisão. No recurso extraordinário e especial, também há elementos para você identificar, não é? Se tiver muito elemento constitucional, é lógico que vocês vão ter que preferir o RE do que o RESP. Se, por outro lado, tiver muito elemento ali, prevalecer os elementos federais, vocês vão preferir o RESP. Para além disso, muita atenção no comando, porque o comando é a carta, sim, chave para a identificação da peça. Então, elabora o recurso à Suprema Corte. Então, já está me dando a resposta. RE não é RESP. Tá? Ou elabore um recurso com a maior amplitude possível. Aí você tem 5 elementos constitucionais e um elemento especial. Então, eu estou tendo, vamos dizer assim, dicas, não é, do próprio enunciado para tomar a decisão correta em relação à peça. Tá? Então, atenção com isso. Isso também vai estar no PDF do curso, né? Essas questões mais polêmicas, sobre como identificar, mas, de novo, eu não aposto numa dificuldade em relação à identificação da peça. A dificuldade certamente vai estar em que? Nas teses. Sejam teses preliminares, sejam teses de mérito. Tá? Acho que vai estar por aí a maior dificuldade que vocês podem ter. E, lógico, também, muito cuidado com as iniciais. Eu até vou deixar uma dica para vocês aqui, evidentemente, e não precisaria estar dizendo isso, mas isso é da minha cabeça, tá? Não tenho nenhuma informação, nem poderia ter, mas eu estou apostando muito, e isso a gente vai tentar treinar um pouco no nosso curso, nas peças iniciais, possessórias e dominiais, tá? Então, peças relacionadas à regularização fundiária e divisão de terras, demarcação de terras, enfim, discriminatória, as próprias possessórias também,
vocês têm que saber ali, porque eu acho que é um super tema, é algo que está muito em voga aqui no Piauí. Então, eu me prepararia bem para também entender ali as principais peças iniciais, tá? Essas peças iniciais acho importante, as peças possessórias e dominiais, além de outras, como a CP, por exemplo, pode ser que seja importante de vocês pegarem também. Beleza? Deixa eu ver se eu lembro de alguma outra peça inicial importante. As ações ordinárias, ou melhor dizendo, as ações originárias no STF, talvez sim, talvez não, mas eu não deixaria de estudar também, tá? É uma ação normal, inicial normal, que vai, no entanto, para o STF. O que é importante saber? As hipóteses de cabimento. Então, memorizem também, e aqui foi bom eu ter lembrado, memorizem também o nosso 102, se eu não me engano, inciso 1, que traz ali as hipóteses de competência originária do STF. Então, tem algumas demandas ali que seguem ordinariamente e originariamente para o STF. Então, se for o caso, será uma ação, uma ACO, né? Ação Civil Originária do STF. No mais das vezes envolve o quê? Conflito federativo, demandas, por exemplo, entre entes federativos que tenham repercussão no pacto federativo. Não é qualquer demanda entre entes que vai atrair a competência do STF, mas aquelas que tenham, evidentemente, um apelo federativo, inclusive esta é uma preliminar que vai certamente aparecer na prova de vocês. Então, identifiquei que é uma demanda contra a União Federal e é uma demanda que o STF já julgou que tem forte impacto no Pacto Federativo. O que você faz? Ação civil originária no STF, preliminar 1, grave violação ao Pacto Federativo, cabimento da ação civil originária. Então, isso aí vai aparecer no espelho com certeza. Mas, de toda forma, o que eu quero que vocês saibam vocês precisam memorizar aquele rol de hipóteses ali de ACO, tá? Que está lá no 102, acho que inciso 1 ou inciso 2, acho que é o 1 mesmo. Beleza, pândegos? Então, cuidado com isso. De novo, isso vai estar melhor explicado no nosso curso, que, inclusive, está lançado. E aqui eu encerro o meu papo jurídico com vocês e trago um convite, né? Um convite para o nosso curso de peças e questões discursivas da PGE do Piauí. Estamos à frente, eu, professor Francimar e professora Beatriz, os três daqui do Piauí, os três com muita experiência em prova Sebrasp. A Bia é um fenômeno de prova Sebrasp, é absurdo o que ela sabe de Sebrasp. Eu acho até que sei, mas acho que ela sabe mais do que eu, inclusive, porque ela passou em prova Sebrasp de várias carreiras, passou para... Ela é procuradora do Distrito Federal, né? Passou lá entre as primeiras colocadas, arrebentou na prova discursiva, inclusive, mas também já passou para outras carreiras Sebrasp, então ela domina muito Sebrasp e vai trazer para a gente aí a experiência dela nesse tipo de prova. Francimar, do mesmo jeito, é autor de livros sobre prova discursiva, tem muita experiência em Sebrasp, e eu, vocês já conhecem, posso dizer que conheço alguma coisa, sim, de Sebrasp. Todas as minhas provas em que eu tive êxito, ou foram Sebrasp, na verdade eu fiz 4 provas, 3 Sebrasp, e uma não foi Sebrasp, mas, enfim, era uma banca próxima de Sebrasp ali, e acho que, como eu disse para vocês, tive muito resultado nas minhas provas discursivas, tá? E aí, turma, seguinte, para vocês que estão aqui, cupom de desconto de 10%, tá? No pacote com correção, no pacote sem correção, infelizmente a gente não consegue dar desconto porque já tem um decréscimo ali no preço, mas no pacote com correção segue o desconto aí de 10%, e quem se matricular hoje, além do desconto, leva o livro do professor Francimar para casa, tá? Este livro, se você não se matricular hoje, necessariamente você tem que comprar, tá? Não por apelo comercial, mas por apelo pedagógico. É um livro muito bom, referência, inclusive, em provas discursivas, além de outros, porque este livro, ele te ensina a ter os padrões de escrita a depender do tipo de questão. É um pouco mais avançado e vamos dizer assim, analítico do que o que eu expliquei para vocês em termos de esqueleto de resposta, esqueleto de padrão de escrita, etc e tal, tá? E além desse livro, dando aqui uma dica final, comprem também livros de conteúdo.
de provas discursivas passadas. A Juspod, inclusive hoje, acho que está em promoção, tem livros lá de procuradorias, tem livro de prova discursiva de procuradoria, livro de discursiva de provas Sebrasp, acho que vale a pena, eu me preparei muito lendo esses livros de discursivas, acho que vale a pena. Abraço em todos, obrigado pela participação, tamo junto, até o curso. Tchau, tchau.